Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Mastersville de Cincinnati, né? Ontem a gente teve a final lá do torneio de Toronto, o torneio oficialmente acabou, mas a gente também teve o primeiro dia do Mastersville de Cincinnati, inclusive com a estreia do brasileiro João Fonseca, que venceu o Yonkachebu e avançou a segunda rodada, onde vai enfrentar Alejandro Davidovich Fokina, mas muitos outros jogos aconteceram, a gente está aqui para comentar todos eles. Pedindo, é claro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos comentar os resultados, porque tem surpresas. Mesmo para uma rodada sem cabeças de chave, há nomes interessantes que já foram eliminados. Nuno Borges, por exemplo, é um deles. Arthur Hinderknecht venceu ele até com relativa tranquilidade, 6-3, 6-3. Hinderknecht é um sacador que é perigoso nessas quadras rápidas, e eu tô bem curioso para ver, se não me engano, o oponente dele é o Casper Ruud. Então, assim, vamos ver como é que o Ruud vai lidar com isso, até porque quadras duras não são a grande especialidade do Ruud. Também não é também a principal fraqueza, como é a grama, né? Pode ser que o Ruud vença, mas assim, é um jogo perigoso, né? Pela característica de jogo que o Hinderknecht coloca, né? O Benjamin Bonzi venceu o Matheus Arnaldi por 2-1, outra grande surpresa. Para mim, um jogo que assim, foi 7-6 no primeiro set pro Arnaldi, aí depois 6-3, 6-4 pro Bonzi. O Bonzi produziu 6 breakpoints na partida, aproveitou 2. Sabe quantos breakpoints o Arnaldi teve no jogo? 10. Sabe quantos ele aproveitou? Zero. Então, assim, é difícil vencer desse jeito. Então, o Arnaldi, mais uma vez, assim, paga o preço por perder muitas oportunidades. É um jogador talentosíssimo, mas nunca aproveita também o talento que tem, né? Não consegue sair dessa zona de ranking que é entre 50 e 30 do mundo. É um grande desperdício. João Fonseca venceu o Yonkachebu por 2-1, 4-6, 6-2, 7-5. O primeiro set foi um show de horror em termos de erros não forçados. O João Fonseca cometeu 18 erros não forçados no primeiro set. Dos 31 pontos que o Yonkachebu ganhou no primeiro set, 18 eram erros do João. Então, assim, era só diminuir um pouco os erros, esperar o momento certo para atacar, que o jogo naturalmente iria ficar melhor para ele. Ele foi também ganhando mais confiança, mais ritmo de jogo, né? Foi pegando melhor o tempo de bola e pouco a pouco foi conseguindo ali superar o chinês. Eu acho assim, eu até elogiei, eu gostei que ele não se desesperou nem no segundo nem no terceiro set. Acho que era uma análise simples de entender que ele tinha mais tênis, que ele tinha mais qualidade e que ele tinha que ter paciência que as coisas iriam virar para ele. Mas ainda assim, é aquele negócio, né? Tipo, o João não tá jogando tão bem nesse início de gira de quadradura americana, esperava mais dele. Assim, obviamente essa atuação é bem melhor que aquela contra o Skull Kate, né? A atuação dele em Toronto foi muito ruim. É um problema de você jogar muito pouco, né? Que você fica muito pouco ritmo de jogo. Você, na hora que vai jogar, e no treino não existe velocidade comparável a um jogo de verdade. A intensidade é completamente diferente. E aí ele tá fora de sintonia, né? São 2 jogos nos últimos, basicamente, nesse mês e no último, né? É muito pouco. Então, vamos ver como é que ele vai enfrentar o Fokina. A vantagem é o físico, porque o Fokina tá desgastado por semanas intensas, mas o Fokina tá jogando o melhor tênis da carreira dele. E se o João Fonseca jogar desse nível, e se o Fokina manter o que ele fez nas últimas 2 semanas, difícil ele vencer o espanhol. Vamos ver o que acontece. Pedro Martins ganhou do Nicolas Jarre, essa eu não estava esperando. E olha que o Jarre começou bem, 6-1 no primeiro set, mas depois disso 6-4, 6-3. Nicolas Jarre tentando sua recuperação, foi até convidado para esse torneio. Começou bem o jogo, porém foi caindo de nível. Pedro Martins foi na base da solidez, machucando o Jarre. E esse é o problema do Jarre, né? Quando as coisas funcionam muito bem, é um negócio surreal. Até ganhou do Alcaraz nesses torneios da Golden Swing, mas quando o negócio sai de sintonia, ele comete tantos erros não forçados, a tomada de decisão dele fica tão ruim, e aí ele se torna um tenista muito vulnerável. Não é à toa que ele caiu para fora do top 100, né? O Roberto Carvalho Baena venceu o Gaston por 2-1, 6-4, 5-7, 6-3, jogo de 2 horas e 34, né? É um jogo perigoso aí pro Carvalho Baena, mas uma boa vitória. Esse resultado aqui, né? Tipo, esse aqui me pegou desprevenido. Coleman Wong, de Hong Kong, venceu o Giovanni Mepiche Perricapo 2-0. Em uma quadradura rápida por 6-3, 6-2. Reflitam, assim, só reflitam nisso. O Mepiche Perricapo criou um breakpoint, o Coleman Wong criou 7. E a gente olha, por exemplo, aqui, né? De pontos de primeiro saque, 87% pro Perrical, ok. De segundo saque, 32%. Do outro lado, o Wong fez 78% de pontos com o primeiro saque, 80% de segundo. E o engraçado é que o Coleman Wong só tava colocando a primeiro saque quadro. Foi 78% de primeiro saque quadra contra 55%, né? O Perrical só teve 7 aces e teve 5 duplas faltas. O trabalho do Wong era colocar a bola em quadra,
E quando ele conseguia isso, ele tinha muita vantagem nas trocas de fundo, né? Eu acho que o Giovanni Bepich-Perricá é a definição mesmo do cara que só tá no saco. Ele acha que assim, ele tem horas que ele mostra que ele é capaz de jogar um pouco no fundo, que ele tem algumas bolas de definição legal, mas assim, do jeito que tá, não dá. A temporada do Perricá é péssima com P maiúsculo. O Zizo Bergs venceu o Jacob Furley por 2-0, 6-1, 6-4, né? O tenista estável também, o Bergs, né? Tem algum momento do ano ele aparece jogando muito bem. Parece que esse torneio pode ser um desses e é uma vitória de bastante autoridade por parte dos Zizo Bergs, né? Jogou um belíssimo tênis. E o Jacob Furley também é uma montanha-russa, né? Tem hora que joga bem, tem hora que joga mal. Daniel Galan venceu o Kopriva por 2-0, 6-2, 6-4. O Galan é um desses tenistas de saibreiros aqui da América do Sul, mas ele normalmente joga mais reto, né, do que o normal. Não é o cara de tanto top spin. Então ele é um cara que pode acabar se beneficiando dessas quadras mais rápidas. Mas ainda assim não esperava uma vitória com tanta autoridade contra o Kopriva, que nessa escola mais europeia de tênis, teoricamente seria melhor para quadras duras, né? Roman Safin venceu o Alejandro Tabilo por um duplo 6-3. A queda do Tabilo do ranking também é um negócio surreal, né? O cara hoje é o 104 do mundo, né? Caiu fora do top 100, né? E esse ano ele ganhou do Djokovic de novo, né? Um negócio bizarro, né? Mas a verdade é que, assim, o jogo do Tabilo foi péssimo. Não produziu um breakpoint sequer. E dos 5 que encarou contra, só salvou 2, né? Tipo, impressionante como o Tabilo caiu. E era um tenista que eu via potencial de subir mais, né? Que eu não via a maneira dele jogar muito presa, né? Tipo, a superfície do Cyber. Ele normalmente batia mais reto, ele tinha uma forma de jogar que teoricamente poderia funcionar tanto na grama e na quadradura, mas ele não fez isso sair da prática, né? O Terence Setmani venceu o Yoshihito Nishioka por 2-0, duplo 6-2, né? Vitória tranquila do tenista francês. Assim, o Nishioka já teve momentos melhores, né? A verdade é que a carreira dele aí tá num ponto de bastante baixa, né? E a gente também teve aqui o jogo do Thomas Martin Etcheverry contra o Zhu Shengshang, vitória do Etcheverry, jogo duríssimo de 3 horas e 33 de duração. Isso não é uma hipérbole, foram 3 horas e 33 de duração, 6-7, 7-6, 6-4, né? Todos os sets duraram mais de uma hora. É o jogo daqueles, né? Tipo, muito difícil, muito cansaço. Foi realmente assim, pelo que eu tô vendo aqui, 119 pontos para o Etcheverry, 115 para o Zhu Shengshang, ou seja, mais de 230 pontos jogados, né? Um jogo duríssimo, mas a vitória foi para o tenista argentino. O Adriano Manarino ganhou do Jordan Thompson por 2-0, 6-2, 6-2. A fase do Thompson também é muito ruim. E o Manarino voltou a ganhar algumas partidas, antes de ressaltar isso, né? Corentin Moutet venceu o Mackenzie McDonald por 2-0, 7-5, 6-3. Bom ano do francês até agora, tem conseguido uns resultados bem bacanas, né? O Fabien Barojan venceu o Coleman, acho que é o Cameron Smith, né? 2-1, 6-1, 4-6, 6-4, né? O Barojan também é uma montanha-russa, mas quando tá jogando bem, ele consegue fazer resultados bem interessantes, porque tem um jogo de fundo de quadra bem legal. E esse resultado aqui me deixou bem triste, mas olha, o Goffin perdeu pro Sebastian Baez numa quadradura por 6-1, 6-3. Pro Baez, sim, pro Baez, numa quadradura. A gente tem que lembrar, quando a gente olha esse resultado, o Goffin perde pro Baez 6-1, 6-3 em quadradura, né? Aí pensa, imagina se fosse o Alcaraz. Ele ganha do Alcaraz, né? Ele foi lá e ganhou do Alcaraz lá em Miami, né? Como é que pode isso? Como é que pode um cara na quadradura que teoricamente tá até um pouco mais lenta do que essa, né? Mas, sim, eu tenho que explicar que o Baez, qual foi a última vez que o Baez tinha ganhado? Sério mesmo, eu não lembro da última vez que o Baez tinha ganhado o nível ATP fora da Golden Swing, né? Ele pode ter vencido, eu não tô lembrando, mas o Goffin, sinceramente, né? Esse tipo de resultado eu não consigo nunca passar pano. Perder pro Baez uma quadradura rápida, pelo amor de Deus, né? Agora falando dos jogos que vão acontecer hoje, né? A gente vai ter Camilo Lucarabelli contra o Kei Nishikori, Luca Nardi contra o Tirante, o Christian Boyer contra o Brandon Holt, o Borna Choric contra o Emílio Nava, né? Eu tô sempre errando o nome dele, né? Que eu falo Emiliano Nava. Talvez Emílio seja o diminutivo de Emiliano, sei lá, né? Emílio Nava, né? Uma hora eu aprendo, gente. Tem horas que eu demoro. Vocês acham que eu aprendi o nome do Kvaratskhelia no futebol de uma hora para outra? Veja minhas primeiras lives falando sobre o Kvaratskhelia. Eu falava, acho que Kvaratskhelia, uma coisa assim. Meu Deus do céu, era horrível. O Marcos de novo vai enfrentar o Blox, tenista da Bélgica. Belmiro Ketmanovic enfrenta Ethan Quinn. Mariano Navoni enfrenta Adam Alton. Francisco Começanha enfrenta Jaime Munar. Enfrenta o Jaime Munar. O Radar Medjedovic enfrenta o Alexander Kovacevic. O Hugo Delier enfrenta o Riley Opelka. O Jenson Brooksby enfrenta o Alexander Miller. O Daniel Altmaier enfrenta o Roberto Bautista Agut. Martin Landaluce enfrenta o Gibson.
Batian Belucci enfrenta o Damir Dzumhur, Sebastian Hoffner enfrenta o Valentin Royer, Leonard T enfrenta o Rydell, o Alexander Vukic enfrenta o Basavariri, e o jogo assim que seria entre o Monfils e o Basavariri, mas o Monfils desistiu, né? Não deve estar bem fisicamente. Então, a ver o que sai desses jogos, né? Pediram agora para você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, e muito obrigado pela presença de todos vocês por esse vídeo aí, até a próxima, pessoal!